Resident Evil, A Conspiração Umbrella, Capítulo 2. Jill ficou profundamente aliviada ao correr na direção da porta aberta do escritório do STARS e ouvir a voz de Wesker. Tinha visto um dos helicópteros decolar quando chegou e pensou que haviam saído sem ela. O STARS era um grupo informal em alguns aspectos, mas não havia espaço para pessoas que não conseguiam acompanhar o ritmo, e ela queria muito participar desse caso desde o princípio. O DPR já estabeleceu um perímetro de busca que abrange os setores 1, 4, 7 e 9. Temos que nos preocupar com as zonas centrais e o Bravo vai atuar aqui. Pelo menos não estava atrasado demais. Wesker sempre conduzia os encontros da mesma forma. Discurso de atualização, teoria e depois perguntas e respostas. Wesker apontava para o mapa colocado na frente da sala, pontuado por marcações coloridas que indicavam o local onde os corpos haviam sido achados. Ele mal interrompeu a fala quando ela andou rápido até a mesa, sentindo como se estivesse de volta ao treinamento básico e tivesse se atrasado para a aula. Chris Redfield esboçou um sorriso quando ela sentou, e Jill acenou com a cabeça antes de se concentrar em Wesker. Não conhecia bem nenhum dos integrantes do time de Raccoon, mas Chris tinha feito um grande esforço para deixá-la à vontade desde o início. Depois de sobrevoar as outras áreas centrais, assim que eles entrarem em contato, a gente vai ter uma ideia melhor de onde focar as energias. Mas e a casa do Spencer? Perguntou Chris. Fica praticamente no meio da cena do crime. Se começarmos por ali, dá para conduzir uma busca mais completa. E se a informação do Bravo apontar para essa área, tenho certeza de que vamos procurar lá. Por ora, não vejo razão para considerar o lugar uma prioridade. Chris parecia incrédulo. Mas só temos a palavra da Umbrella de que o lugar é seguro. Wesker se debruçou sobre a mesa com a expressão impassível no rosto marcado. Chris, todo mundo quer resolver isso, mas a gente tem que trabalhar como equipe, e a melhor abordagem aqui é realizar uma busca completa dos excursionistas perdidos antes de chegar a conclusões. O Bravo vai dar uma olhada e a gente vai conduzir isso de acordo com as regras. Chris franziu as sobrancelhas, mas não disse nada. Jill resistiu à vontade de zombar da conversa fiada de Wesker. Tecnicamente, ele estava fazendo a coisa certa, mas havia deixado de fora o fato de que era pura política agir como o chefe Irons queria. Irons deixou claro, quando os crimes ocorreram, que ele era o responsável pela investigação e que ele tomava as decisões. Isso não a teria incomodado tanto, porém Wesker havia se apresentado como um livre pensador, um homem que não entrava no jogo político. Ela havia entrado no STARS porque não aguentava a besteira burocrática que dominava as estruturas da lei, e a deferência óbvia de Wesker para com o chefe a irritava. Bem, e não esqueça de que você tinha uma boa chance de acabar na cadeia se não tivesse mudado de profissão. Jill, vejo que você arranjou um tempo para participar da reunião. Use seu discernimento excepcional para nos dar uma luz. O que tem para nós? Jill se deparou friamente com o olhar perspicaz de Wesker e tentou aparentar tanta calma e compostura quanto ele. Infelizmente nada novo. O único padrão óbvio é a localidade. Olhou para as anotações que estavam na pilha de arquivos à sua frente, procurando referências. As amostras de tecido sobre as unhas de Beck McKee e Chris Smith bateram. A gente soube disso ontem. E a terceira vítima, Tonya Lipton, definitivamente passeava na base da montanha, ou seja, no setor 7B. Olhou de novo para Wesker e arriscou. Minha teoria no momento é que há um possível culto ritualístico escondido nas montanhas, de 4 a 7 membros, com cães de guarda treinados para atacar invasores no território. Explique? Wesker cruzou os braços esperando. Pelo menos ninguém riu. Jill prosseguiu entusiasmando-se com o material. O canibalismo e o desmembramento sugerem comportamento ritualístico, assim como a presença de carne decomposta encontrada em algumas das vítimas, como se os agressores carregassem parte das vítimas anteriores aos ataques. Temos amostras de saliva e de tecido de 4 agressores humanos diferentes, apesar de relatórios de testemunhas oculares apontarem que são 10 ou 11 pessoas. E aqueles mortos por animais foram achados ou atacados na mesma região, provavelmente porque foram até algum tipo de área proibida. Os traços de saliva parecem ser caninos, mas isso precisa ser confirmado. Foi abaixando a voz ao concluir. O rosto de Wesker não expressava nada, mas assentiu lentamente. Nada mal mesmo. Alguém se opõe? Jill suspirou. Não gostava de ter que refutar a própria teoria, mas era parte do trabalho. E, para falar a verdade, era o instante que mais encorajava um pensamento claro e racional. O STARS treinava seus membros para não se fixarem em um único caminho para a verdade. Olhou para as anotações mais uma vez.
É muito improvável que um culto grande assim se deslocasse tanto. Os assassinatos começaram há pouco tempo para serem locais. O DPR já teria encontrado algum sinal, alguma pista desse comportamento. E também, o nível de violência pós-mortem indica agressores desorganizados, e eles em geral trabalham sozinhos. Joseph Frost, o especialista em veículo do Alpha, falou alto do fundo da sala. Mas esse lance de ataque de animais faz sentido, protegendo o território e tudo mais. Wesker apanhou uma caneta e caminhou com a lousa ao lado de sua mesa, falando enquanto se deslocava. Concordo. Escreveu o território na lousa e se virou para Jill. Mais alguma coisa? Ela balançou a cabeça negativamente, mas se sentiu bem por ter contribuído com alguma coisa. Sabia que a história do culto era forçada, porém era tudo o que podia propor. A polícia certamente não havia formulado nada melhor. Wesker passou a prestar atenção em Brad Vickers, que sugeriu se tratar de um novo tipo de terrorismo e que em breve fariam exigências. Wesker colocou terrorismo na lousa, mas não parecia animado com a ideia, nem os outros. Brad recolocou rápido os fones para monitorar o status da equipe Bravo. Tanto Joseph quanto Barry pularam a teorização e o ponto de vista de Chris sobre as mortes já era bem conhecido, ainda que vago. Ele achava que estava em prática um ataque organizado e que influências externas estavam envolvidas de alguma forma. Wesker perguntou se tinha algo novo a acrescentar, sublinhando um novo, como Jill notou, e Chris negou, parecendo desanimado. Wesker tampou a caneta preta e sentou na ponta da mesa encarando pensativo a área branca da lousa. É um começo, disse. Sei que todos vocês leram os relatórios da polícia e do legista e ouviram os relatos das testemunhas. Aqui é Vickers, câmbio. Do fundo da sala, Brad falou em voz baixa pelo fone, interrompendo Wesker. O capitão abaixou a voz e continuou. Nesse momento, não sabemos com o que estamos lidando. Eu sei que todos temos alguma preocupação com o modo do DPR lidar com a situação. Mas agora que estamos no caso, eu... O quê? Ao som da voz alta de Brad, Jill se virou para o fundo da sala junto com os demais. Ele estava de pé, agitado com uma mão pressionando um dos lados do fone. Equipe Bravo, responda! Repito, Equipe Bravo, responda! Wesker se levantou. Vickers, coloque no alto-falante. Brad apertou um botão no painel de controle e o som estridente e estourado da estática encheu a sala. Jill se esforçou para ouvir uma voz humana no meio da confusão, mas durante alguns segundos tensos não se ouviu nada. Pouco depois... Na escuta! Mau funcionamento! A gente vai ter que... O resto se perdeu em uma explosão de estática. Parecia Enrico Marini, o líder da equipe Bravo. Jill mordeu o lábio inferior e trocou um olhar preocupado com Chris. Enrico estava apavorado. Todos ouviram, mais um pouco, mas não havia nada além do som da estática. Posição? Wesker disparou. Brad estava pálido. Eles estão no setor 22, na parte final do C. Só que perdi o sinal. O transmissor está offline. Jill estava chocada e viu a mesma sensação refletida no rosto dos outros. O transmissor do helicóptero era feito para funcionar sem parar. A única maneira de desligar era se algo grande acontecesse. O sistema inteiro tinha de falhar ou ser seriamente danificado. Em uma queda, por exemplo. Chris sentiu um nó no estômago ao reconhecer as coordenadas. A casa Spencer. Marina dissera algo sobre o mau funcionamento. Só podia ser coincidência, mas não era o que parecia. Os Bravos corriam perigo e estavam praticamente em cima da velha mansão da Umbrella. Tudo isso passou pela cabeça dele em uma fração de segundo, e em seguida estava de pé, pronto para sair. O pessoal do Stars tomava conta um do outro, não importava o que acontecesse. Wesker já estava na ativa. Dirigiu-se à equipe ao mesmo tempo que pegava as chaves e ia ao cofre de armas. Joseph, assuma o papel de controle e continue tentando contatá-los. Vickers, dê a partida no helicóptero e obtenha a permissão de decolagem. Quero todos prontos em 5 minutos. O capitão destrancou o cofre, enquanto Brad deu o fone a Joseph e correu para fora da sala. A porta de metal reforçado se abriu, revelando um arsenal de rifles e pistolas guardados acima de caixas de munição. Wesker se voltou para o resto deles com uma expressão tão fria quanto antes, porém com a voz carregada de autoridade. Barry, Chris, quero que vocês coloquem as armas no helicóptero carregadas e seguras. Jill, pegue coletes e mochilas e nos encontre no telhado. Retirou uma das chaves do molho e a jogou para ela. Vou dar uma ligada para o Irons e garantir que ele consiga reforços e ambulâncias lá na barricada, disse Wesker. Depois falou alto e com clareza. 5 minutos ou menos, pessoal. Vamos lá. Jill foi para o vestiário
e Barry pegou uma das bolsas de viagem vazias no fundo do cofre de armas. Deu sinal para Chris, que apanhou uma segunda bolsa e começou a colocar caixas de balas e cartuchos. Barry se ocupou cuidadosamente das armas, verificando cada uma. Atrás deles, Joseph mais uma vez tentava chamar a equipe Bravo, mas sem sucesso. Chris pensou de novo sobre a proximidade da última posição relatada do Bravo em relação ao imóvel de Spencer. Havia uma ligação? Se sim, como? Bill trabalhava na Umbrella, e eles eram os donos do imóvel. Chefe, é Wesker. Acabamos de perder contato com o Bravo. Estamos indo para lá. Chris sentiu uma dose súbita de adrenalina e se apressou, ciente de que cada segundo era importante. Poderia ser a diferença entre a vida e a morte de seus amigos e companheiros. Uma queda séria era improvável, pois os Bravos estariam voando baixo e Forrest era um bom piloto. Mas e depois de pousar? Wesker rapidamente retransmitiu a mensagem para Irons por telefone e desligou, andando na direção dos demais. Vou subir para me certificar de que o helicóptero esteja equipado. Joseph, tente mais 1 minuto e depois passe a vez para os rapazes da recepção. Ajude os dois a carregar o equipamento para cima. Vejo vocês lá. Wesker acenou para eles e correu, seus passos ressoando no corredor. Ele é bom, disse Barry em voz baixa, e Chris teve de concordar. Era reconfortante ver que o novo capitão não se aturdia com facilidade. Chris ainda não sabia o que sentia com relação a ele pessoalmente, mas o respeito pelas habilidades de Wesker crescia cada vez mais. Responda, Bravo. Estão na escuta? Repito. Joseph prosseguiu com paciência, voz firme e tensa, e os chamados se perdiam da onda de estática que pulsava pela sala. Wesker cruzou o hall deserto e as salas de espera desgastadas do andar superior, acenando bruscamente para 2 pessoas que estavam perto da máquina de refrigerantes. A porta que dava para a área externa estava escancarada, e uma brisa tímida e úmida cortava o ar sufocante de dentro. Ainda havia luz natural, mas não por muito tempo. Tinha esperança de que isso não complicasse as coisas, apesar de imaginar que aconteceria o contrário. Wesker foi para a esquerda e andou pelo corredor ventilado que levava ao helicóptero, revisando de cabeça uma lista sem prestar atenção em mais nada. Procedimento de abertura, armas, material, relatório. Já sabia que tudo estava em ordem, mas já passou tudo mesmo assim. Não valia a pena se descuidar, e presumir era o primeiro passo para falhar. Gostava de pensar em si como um homem preciso, que havia levado em conta todas as possibilidades e decidido o melhor modo de agir depois de pesar por completo todos os fatores. Ser um líder competente significava ter controle. Mas para encerrar esse caso, cortou o pensamento antes de avançar ainda mais. Sabia o que tinha de ser feito, e ainda havia muito tempo. Só precisava se concentrar agora em trazer os Bravos de volta, sãos e salvos. Wesker abriu a porta no final do corredor e viu a noite clara. O ruído crescente do motor do helicóptero e o cheiro de óleo envolveram seus sentidos. No pequeno heliporto no telhado, estava mais frio do que dentro do prédio, parcialmente tomado pela sombra de uma envelhecida torre de água e vazio, a não ser pelo helicóptero cinza escuro do Alpha. Pela primeira vez, pensou no que tinha dado errado com o Bravo. Joseph e a novata haviam verificado ambas as aeronaves no dia anterior e estavam boas, todos os sistemas prontos. Dispensou essa linha de pensamento ao caminhar em direção ao helicóptero, sua sombra longa cruzando o concreto. O motivo não importava mais. O que importava era o que viria a seguir. Espere o inesperado. Esse era o lema do Stars. Isso significava basicamente que estivessem preparados para tudo. Não espere nada. Esse era o lema de Albert Wesker. Talvez um pouco menos cativante, mas infinitamente mais útil. Ele praticamente garantia que nada jamais o surpreenderia. Dirigiu-se para a porta aberta do piloto e recebeu um sinal de positivo não muito firme de Vickers. O homem de fato ainda não estava maduro, e Wesker considerou por um momento deixá-lo para trás. Chris tinha licença para voar, e Vickers era conhecido por amarelar sob pressão. A última coisa de que precisava era que um de seus homens travasse na hora de enfrentar um problema. Em seguida, pensou nos Bravos perdidos e mudou de ideia. Era uma missão de resgate. O pior que Vickers poderia fazer era vomitar em si mesmo, se o helicóptero sofresse uma queda grave. E isso Wesker podia suportar. Abriu a porta lateral e se esgueirou para dentro da cabine, fazendo uma relação ligeira do equipamento alinhado nas paredes. Sinalizadores de emergência, kit de provisões. Tirou a tampa da maleta pesada e amassada atrás dos bancos e checou os suprimentos médicos básicos, movendo a cabeça como se concordasse consigo mesmo. Estavam prontos para partir. Wesker riu de repente, imaginando o que Brian Irons estaria fazendo agora. Cagando nas calças, sem dúvida. Deu um leve sorriso ao voltar para o asfalto aquecido pelo sol, vendo uma clara imagem de Irons em sua mente, com suas bochechas rechonchudas e vermelhas de raiva e com bosta escorrendo da perna. Irons gostava de pensar que podia controlar tudo e todos ao seu redor, e perdia a calma quando isso não era possível, o que fazia dele um idiota.
Infelizmente para todos eles, era o idiota com um pouquinho de poder. Wesker investigara inteiramente antes de aceitar a posição em Raccoon City e sabia algumas coisas sobre o chefe que o manchariam sua imagem. Não tinha intenção de usar o que sabia, mas se Arius tentasse estragar tudo mais uma vez, Wesker não teria receio de deixar a informação vazar. Ou pelo menos falar para ele que eu tenho acesso a ela. Isso certamente o manteria fora do caminho. Barry Burton chegou carregando a provisão de munições, seus bíceps gigantes flexionados enquanto punha a carga da bolsa pesada e ia para o helicóptero. Chris e Joseph vieram atrás. Chris portava alguns armamentos secundários e Joseph uma mochila de lançadores de granadas compactos que vinha pendurado no ombro. Wesker se espantou com a força bruta de Burton ao embarcar e largar tranquilamente a bolsa, como se não pesasse quase 50 quilos. Barry até era inteligente, mas nos Stars, os músculos eram definitivamente uma vantagem. Todos os outros do esquadrão estavam em boa forma, mas eram frangos se comparados com Barry. Enquanto os três guardavam os equipamentos, Wesker olhou para a porta procurando Jill. Olhou as horas e franziu as sobrancelhas. Fazia quase 5 minutos desde o último contato com Bravo, portanto, eles chegariam a tempo. Então onde diabos estava Valentine? Os dois não tinham interagido muito desde que ela viera a Raccoon, mas a ficha dela era impecável. Ela havia sido recomendada por todos com quem tinha trabalhado, elogiada por seu último capitão como sendo extremamente inteligente e excepcionalmente calma em situações de crise. Tinha de ser, por conta de sua história. O pai era Dick Valentine, o melhor ladrão em atividade 2 décadas atrás. Ele a havia treinado para seguir os seus passos e diziam que ela tinha se saído muito bem até o papaizinho ser encarcerado. Prodígio ou não, ela poderia comprar um relógio decente. Praguejou baixo contra o atraso de Jill e pediu para que Vickers desse a partida. Era hora de descobrir o tamanho da encrenca lá fora.